Oi pessoal, tudo bom? Professor Frank Santos. Nesses últimos 10 anos eu participei de um projeto de futebol. Um projeto que começou como social, como funcionário de uma grande empresa aqui de Fortaleza, no Ceará, participando de competições internas. Depois que passou para um projeto de base, disputando competições sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, por algumas equipes de pequeno e médio porte aqui do Ceará, e conseguimos alguns bons resultados. Fomos campeões cearenses sub-20, fomos vice-campeões sub-13, vice-campeões sub-15, já fomos campeões cearense adulto feminino, enfim, com equipes inferiores aos grandes times, mas conseguindo bons resultados contra esses mesmos grandes times. Quando eu falo de grandes times, eu falo principalmente Ceará e Fortaleza. E o que é que eu percebo enquanto treinador e coordenador dessas equipes, por onde eu participei, e como espectador e adversário dos grandes times? Acho que Ceará e Fortaleza, eles cometem um erro. Eu não sei se esse erro é cometido de maneira intencional, ou seja, se é uma política desses clubes, ou se é apenas um desvio de finalidade sem intenção, talvez por uma diretriz que não seja correta na minha visão. O que eu percebo é que muitos jogadores que são revelados, tanto em Ceará quanto Fortaleza, as duas grandes equipes daqui, desde os 13 anos até os 19, 20 anos, o objetivo da revelação deles é a venda. Eles trabalham jogadores para serem vendidos para clubes do exterior ou para clubes daqui do Brasil. Parece que há uma necessidade de que as bases, as direções, os diretores, os gestores que tratam da base dos grandes clubes, têm uma necessidade de mostrar um percentual de negociação que é feita, uma quantidade X de valor que deve entrar no clube. Valores, claro, que compensem os gastos com a base e que deem lucro para o time investir no que for necessário. Então, até aí tudo bem. Todo time, seja ele um time, um clube empresa ou não, precisa ter lucro, precisa de dinheiro para investir, sejam em outras categorias de base, sejam em outras modalidades, como futsal, basquete ou vôlei, seja nas equipes principais. Mas o que eu noto é que esse objetivo parece que se torna o principal. E, na minha opinião, o principal objetivo de um categoria de base é formar jogador para a equipe principal. Então, é muito mais comum vermos jogadores do Ceará e do Fortaleza no sub-17, sub-18, sub-20 irem embora do que estarem chegando na equipe principal. Às vezes acontece até desses jogadores chegarem aos 20 anos, 21 anos, se destacando por outras equipes do Brasil e sem terem passado pela equipe principal do Ceará. Ou até é comum esses jogadores serem lançados na equipe principal e com menos de um ano e meio, já serem negociadas para equipes médias ou de fora ou daqui do país. E esse jogador nunca tem um tempo suficiente para jogar no time profissional do Ceará. O primeiro argumento que eu sempre escuto é esse: temos que fazer caixa, temos que trazer dinheiro para a equipe, temos que fazer com que os diretores vejam que a base dá lucro. Ok, perfeito. Só que esse lucro, ele é apenas medido com relação ao dinheiro que entra, a capitalização que esses jogadores geram. Eu nunca percebi que esse lucro ele deve ser medido também pelo dinheiro que deixa de sair. Como assim, professor Frank? Quando o clube forma um grande lateral esquerdo no seu sub-20, e esse lateral esquerdo se destaca nas categorias de base, faz bons jogos, ganha títulos, e ele é vendido, se esse valor da venda não for um valor muito alto, muita coisa, geralmente não é. Por quê? Porque esse jogador ainda não foi testado nas equipes principais, então a negociação dele termina sendo por um valor menor. Esse jogador gera um lucro para a equipe. Aí coloca-se, a base gerou esse lucro. Porém, quando você vai olhar, o time principal precisou contratar 2 ou 3 jogadores profissionais, às vezes até tão jovens quanto esse, para a equipe principal. E aí pagando valores muito maiores do que pagaria ao jovem daqui, gastando com hospedagem, muitas vezes até gastando com luvas ou com empréstimos. Enquanto o jogador da base não teria esse tipo de gasto.
Então, eu não sei se os grandes clubes do Ceará fazem essa conta. Um exemplo prático. O Ceará descobriu e lançou o jovem Jonathan como zagueiro. E esse jogador fez um bom campeonato cearense sub-20, jogador jovem, 18, 19 anos, subiu a equipe principal, entrou no campeonato cearense brasileiro, fez alguns bons jogos e rapidamente foi vendido. Depois disso, o Ceará ganhou um certo dinheiro. Esse dinheiro, claro, deve ter sido investido em coisas que o clube precisava, mas logo depois teve que trazer zagueiros para aquela posição. E trouxe um jovem jogador que até jogou titular há pouco tempo, se não me engano, João Pedro, o nome dele. Um jovem jogador de 20 anos, 21 anos, para compensar. Com certeza ganhando bem mais do que o Jonathan ganhava. Aí a pergunta que fica é, o valor que entrou com o Jonathan vai compensar o alto salário pago com os jogadores que foram trazidos pela equipe profissional para suprir aquela vaga? Digo mais, será que um só jogador vai suprir a vaga daquele jogador da base que estava bem e saiu? Outra pergunta, será que aquele dinheiro que foi recebido e capitalizado com o jovem da base vai ser investido na base novamente ou vai apenas pagar contas antigas do time profissional? Outro exemplo, no próprio Ceará, o jogador Arthur, centroavante, fez uma boa competição sub-20, subiu profissional, passou 2 anos fazendo bons campeonatos e foi vendido para o exterior. De lá para cá, com quantos jogadores o Ceará precisou contar como centroavante? Quanto se gastou com centroavantes que não deram certo? Será que esse gasto com esses centroavantes já não tirou parte do lucro que o Arthur teve com a sua negociação? Eu não estou dizendo que não deve ser vendido o jogador daqui, sim, mas deve ser vendido pelo menos como o Arthur Cabral foi, depois de passar 1 ano, 2 anos no time profissional. Primeiro, por quê? Porque aí você vai ter um retorno técnico para o trabalho da base. Segundo, você vai ter um retorno financeiro, porque aquele jogador se destaca e vai ser valorizado, vendido por muito mais. E terceiro, você vai ter evitar gastar com outros jogadores de fora que vem ganhando bem mais, porque aquela posição já está suprida pelo jogador daqui. Enfim, acho que o primeiro objetivo da formação de atletas na base do futebol cearense deve ser chegar ao time principal e não ser negociado na primeira oferta que tiver. Segundo aspecto, acho que esse investimento tem que ser feito principalmente na categoria sub-20. Jogar apenas com jogador de 17, 18 anos para poder ter mais facilidade para negociar faz com que não tenhamos jogadores de 20 anos fisicamente mais maturados, em termos de experiência mais preparados para chegar no profissional. E aí fica uma lacuna. Trazemos jogadores de 20, 21 anos de fora, ganhando bem mais, e não temos aqui, porque aos 18, 19 anos já vendemos nossas promessas até por valores pequenos. Esses jogadores poderiam estar no time principal. Enfim, essa é a minha visão. Acho que essa diretriz deve ser a prioridade para qualquer time profissional que mantenha uma base forte e bem estruturada. Formar jogadores para a equipe principal. Isso desenvolve a identidade do atleta, isso valoriza o sonho da família do jogador local em chegar no time principal. Isso valoriza a equipe principal, que começa a fomentar a base para sempre trabalhar, porque pode ter uma chance na equipe principal. E gera um lucro maior, porque o jogador que chega à equipe principal, ele vai ser mais valorizado, vai render mais dinheiro para o clube. Tá bom? Então, espero que os times grandes do futebol cearense passem a valorizar mais o jogador de base da terra nas suas equipes profissionais. Fica a dica.